Olá! Na nossa dica de hoje para o site G1, a gente vai estar falando sobre óxidos ácidos. O que são óxidos? Só lembrando rapidinho, óxidos são substâncias binárias, onde um dos átomos é o átomo de oxigênio, do elemento oxigênio. E um óxido ácido tem característica qual principal? É um óxido que quando a gente reage com água, acaba formando um ácido, no caso um oxiácido. Então a gente vai montar aqui um exemplo bem fácil, trabalhando com 3 casos. O primeiro caso é o trióxido de enxofre, que aparece na oxidação do enxofre e também na combustão dos combustíveis fósseis. Quando a gente queima, por exemplo, óleo diesel, gasolina, querosene, dos escapamentos dos carros acaba liberando dióxido de enxofre, que forma posteriormente o trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre, reagindo com a água, vai formar agora um oxiácido. Lembrando, oxiácido começa primeiro com hidrogênio. Eu vejo aqui, quantos átomos de hidrogênio tem? 2. Então eu coloco 2 átomos de hidrogênio. Tem um átomo de enxofre, a gente coloca o S, e se eu somar, eu tenho agora 4 átomos de oxigênio. 3 aqui no trióxido, mais um da água. Então venho aqui e coloco H2SO4. Então trióxido de enxofre com água formou H2SO4, que é o nosso ácido sulfúrico. Fazendo a mesma regrinha, dióxido de carbono, reagindo com a água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, então a gente vem aqui e coloca os 2 átomos de hidrogênio. Um átomo de carbono, só o átomo do carbono, e se eu somar os 2 átomos do dióxido de oxigênio, o dióxido de carbono com o oxigênio da água, resulta em 3 átomos de oxigênio, H2CO3. Esses aqui são os principais ácidos dipróticos, formados por 2 átomos de hidrogênio, que é bom a gente guardar nos exercícios. H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e o H2CO3, que é o ácido carbônico. Um outro caso especial que pode aparecer, por exemplo, eu tenho I2O5 reagindo com a água, aí o pessoal pode confundir desse jeito. Colocar H2, aí eu tenho 2 átomos de iodo, coloco 2 átomos de iodo e eu coloco 5 mais 1, 6 átomos de oxigênio. Pode acontecer esse erro aqui no vestibular ou no exercício que vocês vão realizar. Uma dica para estar resolvendo. O átomo central geralmente vai ter uma atomicidade 1, a gente não tem número nele. Então, nesse caso aqui, apareceram 2 átomos de iodo. A gente tem que deixar só um átomo de iodo. Então, o correto não é a fórmula desse jeito. Como eu faço então, professor? Então, ao invés de fazer desse jeito, eu vou dividir todo mundo por 2 para o átomo central ficar um único átomo no centro do nosso oxiácido. Dividindo todo mundo por 2, eu coloco o número 2 aqui na frente. Então aqui ficaria um único átomo de hidrogênio, um único átomo de iodo, e aqui, para resultar em 6 átomos de oxigênio, fica o número 3. Tá? Então, quando a gente fizer a nossa reação de um óxido com água formando um óxido ácido, repara se o átomo central tem atomicidade 1, ou sem número nenhum. Se tiver um número, você divide e coloca o número na frente. Outra informação, aqui eu tenho ácido sulfúrico. Esse óxido, eu também posso chamar ele de gás ou anidrido sulfúrico. O que é o anidrido sulfúrico? É um óxido que reagiu com a água e forma ácido sulfúrico. Aqui eu tenho ácido carbônico. Como que eu posso chamar esse óxido? De gás ou anidrido carbônico. A gente não fala gás carbônico? O que é o gás carbônico? É o gás que reage com a água e forma ácido carbônico. E o I2O5, eu posso chamar também de anidrido iódico, que eu tenho um ácido iódico, e aqui eu tenho um anidrido, que é um óxido que reagiu com a água e formou o nosso oxiácido. Então essa é a nossa dica dos óxidos ácidos.